Eu vou conversar agora com a advogada Fernanda Chaveiro da Silva. Ela é mestra em agronegócio pela Universidade Federal de Goiás, especialista em direito empresarial e professora de direito agrário. E nós vamos falar sobre um tema interessante que provavelmente, com quase toda certeza, acontece na maioria das propriedades rurais do Brasil. Nós vamos falar sobre vínculo empregatício. Doutora Fernanda, bom dia. Bom dia, Antônio. Tudo bem? Tudo ótimo. Doutora Fernanda, é muito comum quando o dono de uma fazenda, de uma propriedade, ele contratar um trabalhador rural e este ser casado, ter uma esposa, uma companheira. E nesse caso, eu particularmente já vi muitas vezes de carteira assinada só o homem, só o rapaz, o marido, o funcionário. E já vi também a mesma mulher, a mulher dele, que não tem vínculo empregatício nenhum, desempenhar algumas tarefas, por exemplo, domésticas. Por exemplo, o patrão combina em dar meio salário para ela, ou até menos, dar uma gorjeta, uma caixinha e tal, para ela fazer alguns tipos de serviços dentro da propriedade. Bom, aí eu te pergunto, isso é forma correta? Depende, Antônio. Depende da forma como essa prestação de serviço tem sido feita. Se essa mulher ela está desempenhando o trabalho de forma não eventual, ou seja, com habitualidade, com pessoalidade, subordinação e onerosidade, ela preenche todos os requisitos do vínculo empregatício e aí, neste caso, ela vai ter que ter a sua carteira de trabalho assinada e assim ela fará jus a todos os direitos trabalhistas. Caso contrário, caso ela não preencha todos esses requisitos, ela pode ser considerada como uma diarista. Ou seja, esse proprietário da fazenda, o dono da fazenda, contrata ela para prestar alguns trabalhos esporadicamente e aí paga-se a ela somente aquele serviço prestado sem ter que se preocupar com o pagamento de outras verbas trabalhistas. Aí não precisa carteira assinada, não precisa nada. Não, mas aí neste caso não pode haver um vínculo empregatício, que quando a gente fala de vínculo empregatício é a onerosidade, subordinação, a não eventualidade e a pessoalidade. Mas vamos supor que depois de 1 ano, 2 anos que o pessoal está morando lá, o rapaz resolve ir embora, o casal resolve ir embora. Aí ela fala assim, ela pode ir no sindicato e falar assim, não, eu trabalhei aí, eu trabalhava quase todo dia na casa deles, tal, eles sempre me chamavam, vamos fazer um queijinho, tal, aí eu ia embora, me limpa aqui, faz isso, faz aquilo. Ela pode alegar que fez isso, não pode? Pode, ela pode entrar. Porque aí não tem testemunha, né? Ela pode acionar a Justiça do Trabalho e lá na Justiça do Trabalho vão pedir para produzir provas. E a principal prova é a prova testemunhal. Não tendo prova testemunhal, tem que se verificar outros meios para poder verificar, comprovar se isso realmente acontecia ou não. Agora, existe um limite de trabalho, por exemplo, por semana, para ser caracterizado como diarista ou não? Sim, a diarista, ela vai ter que trabalhar até 2 vezes na semana, ou seja, segunda e quarta, segunda e sábado. Passou de 2 dias na semana, ela vai já preencher um dos requisitos do vínculo empregatício, que é a não eventualidade, que é a habitualidade. Então, para ser considerada diarista, até 2 dias na semana. Passou de 2 dias da semana, ela pode vir a ter ali o vínculo com o seu empregador. Tá, agora vamos supor que a mulher do empregado rural, nesse meio tempo, ela fica grávida. E ela possui vínculo empregatício nesse caso? Quais são, por exemplo, os direitos? Ela pode ou não possuir o vínculo empregatício, depende da forma que ela vai desenvolver as atividades. Ela tendo o vínculo empregatício, caso fique comprovado, ela venha a ficar grávida, ela vai ter direito à licença maternidade, que é o período que ela vai ficar afastada por 120 dias para poder cuidar do seu filho. Vai ter direito à estabilidade, que é o período que vai da confirmação da gravidez até 5 meses após o parto, que é um período em que ela não pode ser demitida, salvo por justa causa. Ela pode se ausentar do seu serviço até 6 vezes, no mínimo 6 vezes, para poder realizar demais consultas e exames médicos, e além disso ela pode ser trocada de função. Tá. Acho que a melhor maneira é fazer um contratinho, né? Conversar direito, assinar bonitinho e tal. Sim, né? É a melhor forma. Fica bom para os dois lados, né? Porque nesse caso não tem prova, às vezes não tem nem prova. Quer dizer, eu falei, eu trabalhei, eu fui lá, eu ia lá, eu fazia, e quem vai falar que não?
É um pouco complicado. É complicado. Doutora Fernanda Chaveiro da Silva, muito obrigado mais uma vez pela sua participação no nosso programa e até o próximo. Até o próximo. Obrigado. Obrigada.